O Brasil enfrenta uma séria crise energética, classificada pelo Ministério de Minas e Energia como a pior dos últimos 91 anos. A falta de chuvas deixou os reservatórios de usinas hidrelétricas com níveis abaixo do ideal e foi preciso acionar as usinas termoelétricas. A situação já afeta milhares de brasileiros que estão pagando mais caro pela energia. Mas o que provocou a crise? O Brasil corre o risco de um apagão? Para entender mais sobre esta crise energética brasileira, a gente conversa com José Marengo, coordenador de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Muito obrigado, José, pela presença. Para iniciar essa conversa, o que explica a atual crise do setor elétrico? Só a falta de chuvas justifica? No, na verdade, uma crise energética é uma combinação de dois fatores. Primeiro, obviamente, é o fator ambiental, ou seja, a quantidade de chuva que cai no momento certo e no lugar certo. Mas o outro lado da fórmula, podemos dizer, é justamente na parte que tem que ver com infraestrutura, gerenciamento, ou seja, toda aquela parte que tem que ver com políticas energéticas, estrutura, infraestrutura, ¿no? Esos son los dos lados, porque en cierta forma o Brasil depende casi 70% en agua, y siempre falamos de que agua es un recurso ilimitado, na verdade não é ilimitado, ¿no? A crise de 2001, 2013, 14 e agora 2021 nos mostra que o Brasil é refém, basicamente, da combinación entre planeamiento energético, podemos decir, con infraestructura hidráulica para generación de energía y también do volumen y, digamos, da área donde la lluvia cae, ¿no? Y en este momento nos estamos teniendo una situación nos quais já vimos desde o ano passado uma redução nas chuvas do verão, não? E uma combinação de temperaturas altas. Então, talvez o risco de apagão não é tão alto como foi em 2001, porque em 2001, depois dessa crise, se construíram muitas termoelétricas e as termoelétricas entraram a funcionar por emergência, não? E é claro que também agora tem também energia eólica e solar, não? Mas por isso estamos pagando muito mais caro a energia, e esse é o problema. Agora, se não chover, para poder manter os reservatórios num volume confortável, não? Porque atualmente estão com 30%, talvez menos, aí sim nós poderíamos ter que repensar o que vai acontecer no futuro, não? O risco de apagão é baixo, mas não está afastado 100%. E essa seca que nós estamos enfrentando hoje já pode ser atribuída como uma consequência das mudanças climáticas? Não, quando a gente fala de mudanças climáticas, não, porque o termo é muito usado assim livremente, não? Por exemplo, se nós falamos do clima observado nos últimos 50 anos, tem anos secos, anos chuvosos, isso é o que nós chamamos variabilidade do clima. Mas se nós pensamos no futuro um pouco, ou seja, as consequências, aumento de gases de efeito estufa, aumento do desmatamento, mudanças do uso da terra, isso seria mudança climática, já porque envolve a ação humana. Então, atribuir um fenômeno único, isolado, como esta seca de 2021, a um processo de longo prazo que tem que ver com aumento na concentração de gases de efeito estufa, é um pouquinho temerário, posso dizer, não? É claro que temos que estar observando se estas secas passam a ser mais frequentes e mais longas, por exemplo, bom, aí sim podemos dizer que isso já seria uma amostra do que nos espera no futuro em termos de mudanças climáticas, não? Mas atribuir um fenômeno isolado como esta seca a um processo de longo prazo que é mudança climática, eu diria que ainda não teríamos as evidências, não? É um extremo da variabilidade natural do clima, como já aconteceu em 2001, em 2013, não? E vai voltar a acontecer no futuro, com certeza. É simplesmente estar preparado para isso. E José, como você pontuou, né, na sua primeira resposta,
sobre o risco de apagão. O Brasil hoje não enfrenta um risco tão sério de apagão, mas como funciona isso? Existem estados que correm mais riscos do que outros? Bom, sim, na verdade, segundo a ONS, tem vários estados que são aqueles que apresentam um maior risco de apagão, ¿no? Se existir, claro. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, ¿no? Que são os estados que estariam mais expostos a um cenário de apagão, ¿no? Mas, claro que quando falamos de apagão, quien decide eso son los operadores, Operador Nacional del Sistema Eléctrico, a ONS, ¿no? Los institutos de pesquisa como CEMADEN, como INPE, só fornecen un monitoramento de las condiciones climáticas, las condiciones hidrológicas, mas las decisiones políticas y económicas ya son parte de otros foros, ¿no? Mas obviamente tiene que tener un subsidio científico para poder decidir eso, ¿no? Porque no es simplemente decretar o apagón, ¿no? Eso puede tener consecuencias no solo en la energía, puede tener consecuencias en la seguridad hídrica, o sea, disponibilidad de agua para beber, para la agricultura, ¿no? Lembrar que en 2001 a situación fue tan fea que todo el mundo desligaba seus aparelhos en casas. Na minha casa, o único que estaba ligado era el forno de microondas y a máquina de café cuando yo hacía café. Todos los otros aparelhos estaban desligados, ¿no? Y llegamos a un extremo que tal vez nos teníamos que repetir esa acción, no tanto por riesgo de apagón, más para poder, podemos decir, poupar agua dos reservatórios, porque muitas da parte da energia, obviamente, ainda vem dos reservatórios, ¿no? E os reservatórios estão em queda, e se não começa a chover um bom volume de chuva no verão do próximo ano, realmente aí podemos entrar em uma situação um pouco de risco. E José, por que esses estados correm mais riscos de um apagão? Bem, algunos desses estados são onde digamos, os mananciais dos rios estão, ¿no? No caso de Minas Gerais, por exemplo, o rio São Francisco nasce lá na cabeceira, também alguns dos rios que formam o rio Paraná, ¿no? Então, basicamente tem que ver um pouco com a geografia, o sea, que são áreas onde os grandes rios nascem. E é claro, também São Paulo é um polo industrial, polo de desenvolvimento, uma alta densidade populacional, então qualquer coisa que possa acontecer lá afeta basicamente todo mundo, ¿no? O sistema Cantareira está na divisa entre São Paulo e Minas, ou seja, os maiores sistemas captadores de água estão nesses estados. Então, por isso que se chover nesses estados, tudo bem, mas se chover na região metropolitana de São Paulo, isso não ajuda muito. Mas se chover sobre a região da Cantareira, isso sim ajudaria. E isso é o que eu estou falando, ¿no? Que às vezes nós estamos experimentando chuva contínua nestes dias, mas teríamos que ver se essa chuva está caindo no lugar certo, ¿no? E aí que está a preocupação, ¿no? E bom, né, nesse momento nós estamos passando por uma retomada da economia. Então, muitas empresas que paralisaram ou reduziram o ritmo de produção estão voltando com as atividades e, consequentemente, usando mais energia. Mesmo com as chuvas, a situação pode piorar? Bom, não sou um especialista em economia, ¿no? Mas o que sim é óbvio é que com uma falta de energia, a indústria vai ser afetada, ¿no? Si ya fue afectada por la pandemia, por la inflación y la crisis económica, un factor a más sería justamente a falta de energía, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos tenemos que aprender son algunas liciones. La seca ya aconteció en 2001, ya aconteció en 2013 y 2014. O sea, lo que está aconteciendo ahora no es a primera vez. Entonces, nos tenemos ya ter que aprendido algo esa lección, ¿no? Que si dependemos de agua nos podemos enfrentar serios problemas como ahora, ¿no? Entonces ahí las empresas ya tenían que diversificar un poco la forma como ellos producen energía, ¿no? Algunas empresas ya están colocando energía solar, otras están utilizando biomasa, en fin, yo acho que ya es tiempo de comenzar a diversificar el portafolio
de fuentes de energía, ¿no? Y depender exclusivamente de energía hidroeléctrica en tiempos en que la agua está virando más escasa o irregularmente disponible é algo que tem que ser pensado e repensado dentro da estrutura, dentro da geração de energia nas grandes empresas. Sim, e nós estamos vendo, inclusive, utilizarem as energias da usina termoelétrica, né, para conter essa demanda. Quais seriam as consequências, né, desse uso? Bom, primeiramente, o uso das termoelétricas. As termoelétricas são alimentadas a gás, a diésel, e esses são gases de efeito estufa. Então, se por um lado nós estamos tentando reduzir as emissões de gases de efeito estufa, com as usinas termoelétricas estamos aumentando essas emissões. Nós não temos outra opção. Não? A matriz, agora, ainda que em pouca quantidade em termos de percentagem, a energia solar e particularmente a eólica estão ajudando bastante, mas não é suficiente, entendeu? A biomassa também não é suficiente. Então, e é claro, quando a energia é mais cara, o funcionamento da indústria é mais caro, os produtos que serão produzidos serão mais caros e os preços vão aumentar. E afinal, quem terminamos pagando somos nós, consumidores. Não? Então, e realmente, essa é a pior opção, mas é a única opção que nós temos por enquanto. Não? Até talvez desenvolver mais energia eólica e solar, por exemplo. Isso poderia nos ajudar bastante, mas por enquanto continuamos reféns à disponibilidade irregular de água. Você enxerga o Brasil utilizando outras alternativas de energia num futuro, talvez? Bom, em termos de energias renováveis, não, já na última década já tem muita parte de energia solar, eólica e biomassa sendo usada. Em alguns países da Europa, e sei aqui no Brasil, pelo que eu sei, na Universidade Federal de Rio de Janeiro, a COPE, eles estão fazendo experimentos com energia gerada pelas ondas, não? Ou seja, aquela que colocam as usinas basicamente aí no mar e com esse movimento de subida e descida, isso gera energia, como também colocar, por exemplo, geradores ou turbinas eólicas, não somente no continente, mas nas áreas mais próximas do oceano. Não? Tem visto algumas imagens que colocam, por exemplo, os grandes lagos o reservatório de Sobradinho coberto por uma quantidade gigantesca de painéis solares. Essas são a opção. Agora, para mim, particularmente, a opção da energia nuclear, em minha posição, seria a solução, porém, não seria, talvez, para a nossa realidade, a melhor solução, porque teria que ser algo que funcione bem, tecnicamente bem feito, com controle de vazamentos e acidentes. Não? E vejam o que aconteceu no Japão, depois do terremoto lá e tsunami com Fukushima. Um país de primeiro mundo teve que fechar por problemas de poluição radioativa. E isso sim é um problema muito maior. Não? Então, ainda que alguns digam que a energia solar de radiação nuclear é a solução, que você vê as fotos aí, as crianças correndo na pastagem e as usinas a fundo, você não vê as emissões, porque não emite gases de efeito estufa, mas o risco poderia ser muito maior se tiver um vazamento de radiação, tanto para a água, para o solo, como para a atmosfera. Sim, um tema que conversa muito quando a gente fala sobre a crise energética brasileira é o horário de verão. Recentemente, o governo voltou a discutir sobre o horário de verão e eles concluíram que não resultaria em economia como no passado. José, qual a sua visão sobre isso? Você concorda? Bom, eu não tenho uma visão clara sobre isso, porque bom, horário de verão é uma forma, digamos, de poder aproveitar melhor a energia, a luz do sol, não? Para que as pessoas não usem muita energia, porque tem energia natural. Mas, segundo a ONS, por exemplo, eles dizem que isso não ajuda a poupar energia. O que está ajudando a poupar energia agora, a economizar energia, é, por exemplo, o uso daquelas lâmpadas que são ecológicas, não? Mudar um pouco o consumo de energia, mas por lo menos pelos estudos que o Ministério das Minas e Energia tem
Tem feito desde 2010, teve quase uma economia de 1,4 bilhões de reais como consequência de horário de verão, não? Ou seja, é algo que merece um estudo maior e melhor. Mas em outros países funciona, mas Brasil é um país tropical, não? Você não vê muita diferença entre dia e noite. Em outros países, países do hemisfério norte, por exemplo, durante o verão, o dia pode durar 18, 20 horas, não? E aí não precisa usar energia. Ou durante o inverno, a noite pode durar 16, 18 horas. Então, aí talvez faça diferença, mas se é pelo consumo de energia, existem outras formas de economizar energia. Mas se é em termos de aproveitar a energia solar, a luz solar, e se as pessoas não ligam as luzes? Porque tem pessoas que ligam as luzes durante o dia mesmo, a luz do dia, não? Então, isso merece um pouco uma percepção com a população, porque você não pode decretar algo assim, porque quero que as pessoas reagem. Ah, nossa, eu quero dormir um pouquinho mais. Nossa, acabei de acordar, ainda está de noite com o horário alterado, não? Então, todo esse tipo de coisas tem que se explicar às pessoas que realmente o horário de verão não é para tirar as pessoas da cama na escuridão, é para poupar energia. E isso é particularmente fundamental em situações como esta. Ou seja, desse ponto de vista, para mim, eu estou de acordo com o horário de verão. Mas existem outras opções que resultariam, talvez, com uma economia de energia similar, não? E parte disso é o uso de lâmpadas mais ecológicas, mais eficientes, não? Bom, esse não é um problema de agora, né? A crise já foi anunciada há muito tempo. E para a gente finalizar, né, com uma conclusão, José, quais são as suas visões sobre iniciativas para resolver esse problema? Bom, quando nós temos falta de chuva, nós temos crise hídrica, crise energética e crise alimentar também, porque todo trabalha junto, não? A energia é mais cara, falta de água, nós temos pagando por alimentos mais caros e produtos da indústria mais caros, não? Então, o que nós temos que pensar aqui são várias coisas. Primeiro é a prevenção, que o Brasil e outros países da região não trabalham muito em prevenção. E o que significa prevenção? Primeiro, estamos como estamos trabalhando agora, por exemplo, o INPE, o INEMET fazem previsão climática para saber como que será o próximo a próxima estação, por exemplo. E neste momento, a bacia do Paraná está experimentando uma das piores secas, não? Talvez a pior desde 1944. E isso está afetando geração de energia tanto no Brasil como na Argentina e Uruguai. E às vezes o Brasil importa energia da Argentina e Uruguai para resolver nosso problema, e esses países já estão sendo afetados por falta de energia, não? Todo o que tem que ver com preparação, não? Já os episódios anteriores, de 2001, acho que foi em 1960 ou 53, ou algo parecido, 2014, mostra que somos vulneráveis à falta de água e às secas, não? E temos que aprender essa lição, de que se nós temos essa dependência, que somos reféns ao recurso água, que nós sempre achamos que era ilimitado, bom, já não é mais ilimitado. Nós temos que pensar em formas outras de poder ter energia disponível. Também em caso de água, não? A gente tem que poupar água. Por quê? Porque a água gera energia, mas também a água serve para o consumo humano, não? E aí você pode viver em uma casa com velas e lampiões, mas dificilmente você pode viver com uma casa com luz, mas com água 1 ou 2 horas por dia, não? Então a crise, em geral, é uma crise hídrica. Essa crise hídrica leva para o lado de falta de água para beber e, obviamente, falta de água também para a energia. Então é aprender um pouco as lições. Os centros meteorológicos fazem previsões, fazem alertas, não? E a ONS trabalha muito perto conosco, por exemplo, em termos de situação de monitoramento dos reservatórios. Ou seja, o governo tem que escutar a ciência, não? Vi recentemente que o Ministério das Minas e Energia chamou a Fundação Cacique Cobra Coral para dançar e trazer chuva, ou sei lá, eu não entendo muito bem disso, mas pensar em essas soluções. Cada um faça o que quer. Se o governo quer gastar dinheiro nisso, tudo bem.
Mas se isso traz alguma solução, se isso traz, se resolve o problema, perfeito. Mas para que fazemos ciência, então? Para que fazemos modelagem de clima? Para que fazemos estudos? Temos que basear em bases científicas, em percepção científica. E a população tem que perceber que a água é um recurso limitado. Não desperdiciar água, que lembrem as crises de 2001, 2014, e que o que está acontecendo agora em 2021 pode acontecer novamente no futuro. E aí poderia ter mais impacto, porque a população também está aumentando e a demanda de água da população também está aumentando. Sim, é muito importante essa sua fala. Importante uma consciência social, assim também como das grandes empresas, né, que gastam também bastante água na confecção dos produtos e alimentos. José, muito obrigado pela participação. O Ecologia Integral termina aqui. Muito obrigado você também pela companhia. Se quiser conferir o programa novamente, basta acessar nosso canal do YouTube. E não se esqueça de acompanhar a TV Univap através das redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram, @TV Univap. Até a próxima!